Alô? Alô? Todo mundo escutando bem? Tudo jóia? Nenhum barulho? Então vamos lá então. Que agora eu posso falar, porque me trollaram 3 vezes. Eu caí na pegadinha, falei 3 piadas com o microfone aberto. Então fiquei até receoso de falar alguma coisa até então. Vamos lá. Bom, boa tarde pessoal. Meu nome é Max, eu trabalho no time de Hybrid Cloud na IBM. E eu vou falar de um tema um tanto quanto polêmico, que é como que a gente faz para utilizar DevOps nas áreas de negócio. E eu digo que esse tema é polêmico porque todo mundo sabe que DevOps ele é muito oriundo da área de tecnologia. E aí acaba tendo um conceito um pouco equivocado, que o pessoal pensa que DevOps na verdade é um processo de TI. Mas na verdade não é um processo de TI. Na verdade é um processo para a área de negócios. E é exatamente esse tema que a gente vai falar aqui. É como desmistificar o DevOps. Tá? Bom, eu tenho conversado com uma série de clientes, inclusive amigos meus, e toda vez que eu questiono a respeito se existe algum processo de DevOps implementado dentro da empresa deles, o que eu mais escuto e o que eu mais vejo é algo similar a isso aqui. Uma enxurrada de ferramentas. Só que, na verdade, DevOps não é isso. De forma nenhuma. Na verdade, DevOps é algo muito mais do que isso. DevOps, ele é uma mudança de mindset. O DevOps, ele é uma mudança total de mentalidade. O DevOps, ele faz com que as suas equipes, elas tenham que desenvolver produtos e serviços para poder atender a um valor para o seu cliente da forma mais rápida possível. Esse que é o conceito real de DevOps, não é ferramental. E aí, o que acontece? Muitas vezes é complicado você ter uma equipe de DevOps eficiente se você não tem esse conceito dentro da sua própria equipe. Porque se eles não tiverem esse conceito, o que acaba acontecendo é que vira, na verdade, uma enxurrada de ferramentas. E é exatamente isso que não pode acontecer nas empresas. Então a ideia é o quê? É você aumentar o nível de conhecimento das suas equipes de DevOps para eles realmente entenderem de fato qual que é a utilidade real para o seu cliente final. Só que para você fazer isso e colocar esse conceito nas suas equipes, é importante a gente entender um pouquinho de onde que veio o DevOps, a evolução do DevOps. E aí, para isso a gente vai usar um pouquinho aqui de história. Então, não é novidade para ninguém que a gente está tendo aí uma grande evolução tecnológica em várias áreas, área de deployment, de infraestrutura, de arquitetura. Agora, principalmente na área de desenvolvimento de sistemas, a evolução tecnológica ela impactou muito. Quem daqui, só por curiosidade, começou na área de TI por área de sistemas? Legal, bacana. Para algumas pessoas isso vai fazer mais sentido, para algumas pode ser novidade. Mas, podem reparar, quando você faz uma implementação de um ERP, muitas vezes isso permeia a organização como um todo, de ponta a ponta. Então imagina, você faz uma implementação de um SAP, de um Oracle EBS, o que acaba acontecendo? Você muda o processo organizacional de toda a empresa, fim a fim. Você pega um módulo específico de um ERP, pega o módulo financeiro, você impacta direto nos processos administrativos de um departamento, 2, pega o módulo financeiro, você impacta contas a pagar, contabilidade. Você muda drasticamente o processo de negócio da empresa. Mais ainda, você pode pegar um pedacinho desse módulo e você pode mudar drasticamente a atividade de trabalho de um funcionário. E aí o que acaba acontecendo? Ele tem que mudar a forma de ele trabalhar, a forma de ele pensar. É uma mudança de mentalidade. Obrigado, hein? Então, por isso que não é nada surpreendente que você vê que o DevOps ele se encaixa exatamente com uma evolução aqui do processo de desenvolvimento de sistemas. Por quê? Porque esse conceito de trabalhar com pessoas e mudança de mentalidade está muito intrínseco exatamente essa mudança de processo de desenvolvimento. Mas repara que o DevOps ele veio de uma evolução de ágil. E esse ponto é fundamental. Por quê? Porque se você não entende o conceito ágil, dificilmente a equipe de DevOps ela vai conseguir entender esse conceito de valor ao cliente. Mas o que é ágil, afinal? Ágil é uma coisa que
ela veio de, na verdade, uma maturidade de um modelo de desenvolvimento de sistemas que antes era tradicional, em cascata, faseado. Então você fazia de forma faseada o desenvolvimento de sistemas até você entregar. E o modelo ágil, quando ele surgiu no começo dos anos 2000, ele veio de uma forma totalmente inovadora e disruptiva. Para fazer o quê? Fazer com que você trabalhe de forma colaborativa. Esse que é o trunfo principal. E quando você fala de trabalhar de forma colaborativa, o que você está fazendo na verdade é o quê? Todo mundo trabalhando em conjunto a um prol em comum. Entregar um produto ou serviço para o cliente final. Várias pessoas às vezes falam assim, ágil é Scrum. Ágil não é Scrum. Scrum é um framework. O conceito de agilidade, na verdade, ele veio de um manifesto, que é o Manifesto Ágil. Pouquíssimas pessoas, às vezes, que trabalham com ágil, elas olham o manifesto. Dá uma lida no Manifesto Ágil. Olha como não tem nada a ver com tecnologia. Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. Pessoas. Software em funcionamento mais que documentação abrangente. Produto. Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos. Cliente, foco total no cliente. Responder a mudanças mais que seguir um plano. Ou seja, você tem que ter o dinamismo e você tem que responder a mudanças cotidianas, rapidamente. Não tem tecnologia. Esse é o Manifesto Ágil, ele está público. Eu recomendo a todo mundo, às vezes, quando fala de ágil, primeiro lê isso aqui. É princípio básico de ágil. Então, partindo daqui, agora a gente vai começar a falar um pouquinho do DevOps. Porque esse é o conceito de agilidade real. DevOps agora. Como é que veio o DevOps? Conceito tradicional de desenvolvimento de sistemas. De novo, novidade para alguns, não novidade para outros. Desenvolvimento waterfall nada mais é do que você faz de forma faseada. Faz o desenho da solução, monta um projeto, desenvolve, faz o teste no final. O que muitas vezes acontecia? Na hora do teste final, pum, dava um problema. Aí dava o problema, você tinha que fazer o quê? Ir lá para o desenho da solução, tudo de novo, e reescrever tudo. Perdia-se uma bagatela de dinheiro. Esse que foi o maior problema que incentivou o movimento ágil acontecer nos anos 2000. E no movimento ágil, como é que funciona? Ágil funciona de forma diferente. Você trabalha com o conceito de time box, cada uma daquelas caixinhas ali. Como se fossem mini cronogramas, que na verdade o que você está fazendo? Em vez de você entregar o produto inteiro, você entrega ele de pouco em pouco, de forma incremental. E aí você vai fazendo o quê? Você vai entregando valor ao seu cliente de pouco em pouco. Esse conceito é fundamental, porque ele quebra totalmente o modelo tradicional. Por quê? Porque antes você tinha o quê? O desenvolvedor, que ele fazia todo o desenvolvimento do sistema, aí ele chegava na hora do teste, lá na frente, dava um erro e tinha que voltar tudo. Só que daí, no modelo ágil, você traz o time de testes para junto com o time de desenvolvimento. Ou seja, ele desenvolve e já testa. Desenvolve e testa, desenvolve e testa. Terminou? Próximo. Só que mesmo assim você tem um outro problema, a área de negócios. Muitas vezes a área de negócios, no modelo tradicional, desenhava a solução lá no começo. E aí na hora que ele ia testar lá na frente, não foi isso que eu pedi. Então esse era um outro problema que o ágil resolveu. Por quê? Você trouxe a área de negócios para poder fazer o quê? Desenvolver junto com o time diariamente, em conjunto por todo o projeto. Isso também está no Manifesto Ágil. Você viu? Conceito básico. E aí a área de negócios ficou junto com o time de desenvolvimento do projeto. Aí ficou muito mais rápido. Por quê? A área de negócios, ela trazia as condições de negócio, muito conhecido como Product Owner. Todo mundo já deve ter ouvido isso falar nas empresas, né? Aí a área de negócio, ela traz o requisito de negócio, o desenvolvimento, ele desenvolve, testa, funcionou, vai passando para frente, e aí de forma muito rápida e ágil, você vai colocando, entregando produtos incrementais para o seu cliente. Só que aí a gente acabou criando um novo embate. Qual que era o embate? Você desenvolvia, testava, mas na hora de colocar na produção, o time de operação estava do lado de lá ainda. E o maior dos embates da história começou a acontecer. Porque enquanto um time estava preocupado em entregar velocidade de entrega, o outro estava preocupado em fazer o quê? Estabilidade, SLA, disponibilidade, não pode derrubar o ambiente. Isso aqui foi uma das maiores causas que fez com que o DevOps começou a surgir. Então, por conta exatamente desses fatores, que aí em 2009, e aí curiosamente, esse ano faz 10 anos que o DevOps ele existe, a primeira vez que ele surgiu foi na Bélgica, numa conferência chamada DevOps Days, foi exatamente feito o quê? Colocou-se o time de operações para trabalhar em conjunto.
E aí, novamente, fazendo referência ao Manifesto Ágil, a maior prioridade é satisfazer o cliente através de entrega contínua e adiantada de software com valor agregado. Ou seja, fazer entrega contínua sempre entregando para o cliente. Rápido. Aí sim a gente está falando de DevOps, que é o que todo mundo conhece. Repara que eu não falei nada de ferramenta em nenhum momento. Nenhum momento. Isso é conceito puro. E é isso que as equipes de DevOps elas precisam ter no coração. Se elas não entendem o conceito de agilidade, você não consegue ter um que a gente chama de DevOps eficiente. E é aí que é o ponto-chave. Bom, agora qual que é a relação de DevOps com as áreas de negócio? Ficou muito claro que a gente está entregando valor para o cliente. Isso está fácil. Agora, os resultados eles são reais. E os números dizem isso. Então, numa pesquisa aí recente, você consegue verificar que você tem melhor ajustamento do marketing, aumento de produtividade, você tem geração de inovação nas empresas, porque você começa a criar novas ideias e a todo momento você vai criando novos pequenos produtos de acordo com a demanda. E aumento da qualidade nos produtos e serviços. Área de negócio. Não estou falando nada de TI aqui. Área de negócio puro. Esse é o valor de DevOps. Mas e a área de tecnologia? Eu tenho benefícios? Claro, tem números para isso. E aí vamos usar aqui uns exemplos de alguns clientes. Então, na área de TI, você consegue diminuir drasticamente a indisponibilidade. Você consegue melhorar a qualidade do código. Você consegue reduzir tempos de teste de integração de dias, semanas para horas. Reduz custo por ano de desenvolvimento de uma aplicação. Por quê? Porque em vez de você fazer o teste no final, você começa a fazer de forma mais antecipada. Assim, é visível os benefícios que existem com o DevOps. Agora, o DevOps surgiu em 2009. Estamos em 2019, 10 anos depois. Houve uma evolução no DevOps. E as empresas começaram a adotar o DevOps de forma muito agressiva. Então começou a surgir inúmeras equipes trabalhando com DevOps. E aí, obviamente, como tudo surge, começa a aparecer alguns problemas. Olha só, essa pesquisa que saiu em fevereiro desse ano. 10% das empresas que adotaram DevOps, de fato, utilizam todos os benefícios de DevOps. Por quê? Esse é o ponto-chave. Porque, muitas vezes, você começa a ter que fazer o quê? Você tem que fazer um processo de maturidade no teu próprio processo. Você não pode, uma vez que você implementou, você esquecer ele. Ele é um processo vivo. E aí, quais que são os grandes problemas que se encontram na hora que você começa a ver as implementações de DevOps que existem? Por conta até da alta demanda de sistemas, os ambientes de desenvolvimento e produção começam a ficar totalmente diferentes um do outro. Esse é um dos principais problemas. Nossa, meu gráfico ficou ruim aqui. A pressão do time to market da área de negócios, ela aumentou drasticamente. Por quê? Porque começou-se a reparar que há um benefício real de você ter o DevOps. E a área de negócio começou a demandar mais e mais inovação. O time to market começou a ficar mais apertado. Virou um funil. Uma série de ideias começou a surgir e a pessoa não consegue atender a demanda. Os processos, de certa forma, eles são muito repetitivos. Porque você desenvolve, testa, coloca em produção. Desenvolve, testa, coloca em produção. Muitos processos manuais. E acima disso, quando você começa a criar inúmeros projetos, ao mesmo tempo, a complexidade ela aumenta. Na hora que ela aumenta, você envolve uma pancada de pessoas. Às vezes você tem projetos que envolvem a quantidade de pessoas que existe aqui na palestra hoje. De tão grande que fica a quantidade de projetos, um cruzando com o outro. E tudo isso o pessoal começa a fazer o controle como? Na mão, com planilha. Não faz muito sentido. E aí, obviamente, isso acaba gerando o quê? Problema na área de TI. Quais são os problemas? Gargalo está lá no deployment. Putz, nunca sai nada. Caramba, estou esperando aqui, não sai. Complexo demais. Eu estou com N ambientes, um que está em cloud, outro que está no meu data center, outro que tem SaaS. Não tenho visão mais holística. Eu tenho a visão muito limitada só de um sistema. Aquela equipe conhece aquele sistema, aquela conhece aquela. Então você não tem a visão mais holística. Esse é o problema de TI. E na área de negócio? Na área de negócio é pior, porque se eles não estão recebendo o produto, eles continuam fazendo algumas atividades manuais. Na área de negócio agora. Eles continuam tendo pouquíssima visibilidade estratégica por o negócio. Eles não conseguem fazer um trabalho assertivo com os clientes. Demoram muito para receber os novos produtos da área de TI. Fica um longo tempo de espera. A complexidade aumenta. Ele tem que ficar usando N sistemas para fazer o trabalho do dia a dia na área de negócio. E pior ainda, o trabalho fica totalmente improdutivo para a área de negócio. Só que seu concorrente está rápido.
e você está lento. O que acaba acontecendo? A concorrência te pega. E aí, você impactou diretamente no negócio. Diretamente. Olha como o DevOps ele tem um cerne muito, muito próximo da área de negócios. Não é TI. É negócios puro. Tá? E como que a gente faz para resolver esses problemas? Aí a gente trabalha com um conceito chamado DevOps eficiente. E o DevOps eficiente, ele é interessante por quê? Porque, na verdade, são um conjunto de boas práticas que você precisa implementar no DevOps. Uma delas a gente viu desde o começo, que é você trabalhar o quê? De forma colaborativa. Fazer com que você tenha esse engajamento das pessoas com o cliente final. Isso é fundamental. Tem que estar no cerne, o foco no cliente. Melhoria de processos contínua. Você pega o teu processo de DevOps e você melhora ele. Como que eu melhoro o meu processo de DevOps? Eu uso metodologia ágil, porém eu utilizo também Continuous Development, Continuous Testing, Continuous Release, que eu vou citar os dois daqui a pouquinho. Você precisa melhorar esse processo, é um processo vivo, não pode parar no tempo. E aí, obviamente, tecnologia. Aí a gente está falando do quê? De boas práticas. Usa automação, usa algumas soluções open source, usa o conceito de microserviços, APIs. Então a gente está falando de pessoas, processos, tecnologia. Aquele jargão que todo mundo fala, mas aqui é na prática. Pessoas, processos, tecnologia. DevOps é isso, é isso. Vamos falar aqui um pouquinho de duas tecnologias em particular. Continuous Testing. O Continuous Testing é um elemento crucial no processo de DevOps. Por quê? Se você começar a olhar os testes, se você não fizer um teste adequadamente, você coloca em risco a sua empresa. E, por incrível que pareça, a maior parte das empresas, às vezes, foca muito nos testes de user interface. Telinha do usuário. Só que isso é 10% dos riscos. O risco é muito maior quando mais você desce no sistema. Ou seja, você não pode ficar focado somente na tela. Você tem que entrar profundamente em todo o processo de testes. Desde a user interface até a camada de serviços, a camada de API, a abstração de comunicação entre sistemas e até a lógica de negócio, muitas vezes. Só que muitas vezes você não faz esse teste. O teste ele é muito mais rápido fazer na tela do usuário, que é o front-end do seu cliente. E aí mora o perigo, porque você pode estar escondendo um monte de riscos e um monte de problemas para o seu negócio. Tá? E aí, para resolver esse tipo de problema, existem algumas técnicas, e uma delas é muito conhecida, que é o quê? Vamos pensar aqui, ó. Antes o desenvolvimento era mais lento, lembra? A área de testes fazia os testes de acordo com a velocidade do desenvolvimento. Só que à medida que a área de desenvolvimento começa a acelerar a entrega, o que acaba acontecendo? Encavala todos os elementos para testar. A equipe de teste não consegue ter mais vazão, ela não consegue entregar os testes. E aí você gera um baita de um problema, porque você começa a ter o que a gente chama de débito técnico. Putz, não dá tempo para testar. Deixa para lá, vamos testar o que é mais crítico. Só que o não crítico, muitas vezes, é o pior, que é o que pega realmente no negócio. E aí qual que é a solução para isso? Você precisa fazer o quê? Trabalhar com automação de testes e colaboração. Aí sim, a gente está falando puramente de automação de testes. Automação de testes na camada de usuário, nas testes funcionais, fazer teste de regressão, trabalhar na camada de APIs, de intercomunicação sistêmica, até mesmo você trabalhar com testes de performance. Lembra, eu estou falando isso de testes automatizados, sem intervenção humana. Isso é fundamental para você fazer o quê? O continuous testing. É você fazer o teste contínuo, rapidamente. Entregou o desenvolvimento, já testa automaticamente. Quase nem tem intervenção da equipe de teste. Aí você começa a dar agilidade. Outro ponto que é muito interessante. Testes integrados. Esse é crítico. Porque à medida que você vai desenvolvendo sistemas mais complexos, você vai começar a envolver N camadas de sistemas e de ambientes. Então você pega, por exemplo, um ambiente onde a user interface é um celular. Os timesbox deles são menores, que é aqueles dois luzinhos pequenininhos. No entanto, se você tiver um sistema desenvolvido em mainframe, o tempo de atualização para você colocar alguma coisa em produção é muito maior. Então imagina, enquanto você está desenvolvendo um sistema num aplicativo móvel, você já poderia, em tese, testar lá no começo, mas você não pode porque você depende do mainframe. Aí você tem que ficar esperando o tempo do mainframe chegar até você conseguir fazer todos os testes integrados junto com o middleware.
Então, assim, você começa a cair numa celeuma, que é um problema. Porque os testes integrados começam a ficar muito complicados, porque você acaba trabalhando com o conceito de Big Bang. Só quando tiver tudo no ar, eu consigo testar. E esse é um problema real da área de teste. Não dá para fazer teste integrado sem ter tudo. Como que ele resolve isso? Aí que está a chave. Uma das técnicas é a chamada virtualização de serviços. Isso é bem interessante, que toda vez que eu comento com alguns clientes sobre esse caso, todo mundo fala, nossa, isso aí é mágica? Nunca vi falar sobre isso. A virtualização de serviços, ela funciona no seguinte conceito. O desenvolvedor, imagine esse cenário. Ele quer fazer o quê? Um desenvolvimento no sistema de inventário. E o sistema de inventário, por sua vez, ele tem uma série de dependências com outros sistemas. Só que existem N restrições. Restrições de tempo, restrições de custo, restrições de dados, ou até mesmo de existência. O sistema pode estar nem existente muitas vezes. É uma restrição. E aí o que acaba acontecendo? O desenvolvedor do sistema de inventário não consegue fazer o teste integrado, porque ele depende de tudo estar no ar. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou adiantar o processo? Como é que eu vou dar agilidade? Aí o conceito de virtualização funciona. O que a gente faz na prática? A gente coloca um ambiente que fica monitorando a produção, aprende o que a produção faz e cria serviços virtuais para a desenvolvimento conseguir fazer os seus testes sem a restrição de dependência desses outros ambientes. Isso é fundamental na área de teste. Por quê? Porque a gente fala o quê? Que trabalha com o conceito de shift left. É você pegar todo o seu desenvolvimento que antes você tinha que fazer de certa forma, mesmo em time box cadenciada, e você traz tudo para trás. Você acelera absurdamente o tempo de testes e de entrega dos seus produtos. Isso aqui é ganhar agilidade total no DevOps. É você pegar o DevOps e transformar ele de forma eficiente. Esse é um conceito fantástico. Um outro conceito comum de todos, Continuous Delivery. É comum de todos, mas às vezes tem algumas particularidades que as pessoas esquecem. E aí eu fiz questão de apresentar isso para vocês aqui, que são algumas dicas. Quando você faz um Continuous Delivery, 3 dicas que você tem que fazer para acelerar. Primeiro de tudo, criar pipelines de build independente. O que eu quero dizer com isso? Todo mundo tem sistema, às vezes, monolítico. Enorme. Quebra seu sistema em pedacinhos. Quebra ele em microserviços. Faz uso de APIs. Simplifica. Quando você simplifica o seu desenvolvimento, você cria mini pipelines. Ele fica mais gerenciável, os pipelines. Aí fica mais fácil para você trabalhar. Uma vez que você já tem os pipelines já todos construídos, procura utilizar uma solução de automação de release. É importante isso. Por quê? Porque se você não tiver controle do fim a fim do seu sistema, e lembre que se tiver vários pipelines rodando em paralelo, você pode ter um problema na mão, que você vai ter que fazer tudo na mão esse controle. E isso daí para o time de operação é terrível. Mesma coisa para você coordenar todos os pipelines num único lugar. Se você pegou um monolítico, quebrou ele em microserviços APIs, em vários pipelines, vai ter um momento que você vai ter que fazer o quê? Interconexão com vários sistemas. Como é que eu vou coordenar tudo isso com outros pipelines de outros sistemas? Então, nesse momento, vale muito a pena você trabalhar o quê? Com a orquestração completa de todos os sistemas em conjunto. Então, vale de novo a pena você ter exatamente esse ambiente consolidado e todos os pipelines de uma única visão. Tá ok? Aí você tem 2 métodos que são bem simples, que ou você começa fim a fim com o toolchain integrado, ou seja, você faz todo o Continuous Delivery, desde o desenvolvimento, o build, Continuous Integration, faz o teste, coloca em ambiente de homologação e produção de fim a fim, ou se você não tiver capacidade de fazer isso num pipeline só, você vai fazer isso em doses homeopáticas. Pega um pipeline, coloca um módulo de deployment só para você colocar em produção. No outro você faz todo o controle de release. No outro você consegue olhar só como é que está a visão de pipeline para ver a entrega, se ela foi efetiva ou não. Então, assim, a estratégia que você for utilizar para você aumentar o seu continuous delivery depende muito do ambiente que você tem. Tá? E aí, como se não pode terminar sem falar isso, é importantíssimo você ter o controle e a medição da performance da sua equipe de DevOps. Ou seja, por DevOps eficiente, não basta você simplesmente sair colocando processos, ferramentas e mudando as pessoas. Você tem que medir. Se você não mede, você não sabe se você está sendo bom ou ruim. É igual um corredor. Um corredor de 100 metros rasos, você vai medindo a performance dele a cada corrida, igualzinho. Então é importante vocês terem sempre uma solução que vocês consigam fazer essas medições e acompanhar a performance das suas equipes. Para finalizar, agora fica mais fácil entender o DevOps.
Olha só, não usei ferramenta em nenhum momento, só agora explicando duas temáticas de Continuous Integration, Continuous Testing e Continuous Delivery. Mas o que é o DevOps na prática? Planejamento de negócio contínuo, desenvolvimento colaborativo, sistemas com área de negócio, testes contínuos, ou seja, desenvolveu, faz os testes na sequência, de forma automatizada, faz o release e o deployment em produção de forma contínua para o time de operação e, principalmente, monitoração contínua, ou seja, se acontecer alguma coisa em produção, automaticamente você já dá um feedback falando que tem um problema de performance ou até mesmo uma melhoria. Repassa para o time de planejamento e redesenvolve tudo de novo. Aí você provocou de fato agilidade. Agora você transformou realmente a sua equipe num DevOps eficiente. Esse aqui é uma arquitetura de referência, ela está disponível inclusive no Garage. Tá? O IBM Garage, para quem não conhece, é uma iniciativa que a IBM tem com vários clientes, onde a gente consegue ajudar a fazer não só a capacitação das pessoas no conhecimento até dessas técnicas que a gente acabou de citar, mas como também até ajuste nos seus processos para você dar maior maturidade e, obviamente, até aportar novas tecnologias para fazer com que o seu DevOps fique mais eficiente. Aqui algumas literaturas que eu acho que é interessante. Não sei se todo mundo conhece algum dos livros, mas para quem está começando em DevOps e nunca ouviu falar, eu recomendo o primeiro, que é o The Phoenix Project. É uma novela, literalmente. É uma historinha, um storytelling. Vale a pena por quê? Porque ele não é denso, ele não tem techniquez, e eu tenho certeza que vocês vão se identificar no dia a dia. Tá? Um outro livro que eu acho muito bom, que é um pouco mais profundo, é esse do Jenny Kim, o DevOps Handbook. Ele é um livro mais denso, mas assim, ele tem uns insights interessantíssimos de DevOps para você poder implementar um DevOps eficiente na sua empresa. E aí, olha só a evolução do DevOps. O DevOps está sendo tão eficiente nas empresas que aí eu fiz questão de trazer esse snapshot de um cliente que uma vez a gente viu uma palestra nos Estados Unidos. O DevOps, na verdade, tem muito falado do conceito de DevSecOps, que é o pessoal que faz o desenvolvimento, você faz a qualidade e vulnerabilidade de código e joga em operação. Só que as áreas de negócio elas estão tão atentas que esse mundo de colaboração funciona, que tem gente até criando um Business, Finance, PMO, Legal, Compliance, DevSecOps. Parece piada, mas é verdade. A ideia é você fazer exatamente o quê? Fazer a junção de inúmeras áreas de negócio juntamente à área de TI. Por quê? Porque o objetivo final é sempre qual? Atender o seu cliente final. Tá joia? Muito obrigado, eu estou à disposição. Como é que eu desligo aqui agora?